E aí pessoal, beleza? Professor Aquiles aqui mais uma vez. Vamos recapitulando aí o que a gente já aprendeu de xadrez até hoje. Vamos falar sobre as regras básicas do xadrez, certo? Que a gente precisa saber para a gente iniciar uma partida e começar a praticar, enfim, o xadrez, né? Vamos praticar porque a prática vai exercitar a nossa mente e a gente vai ficar cada vez mais fera no xadrez. Pessoal, falamos aí dos movimentos dos peões, que na primeira vez que cada peão se movimenta, ele pode saltar duas casas, certo? Depois que já mexi o peão uma vez, eu só posso andar de uma em uma para frente. Falamos que a captura do peão, ela é feita na diagonal para frente, certo? Então eu posso capturar qualquer outra peça do exército adversário fazendo um movimento em diagonal para frente. As capturas no xadrez, todas elas, são a ocupação da casa que a peça do adversário está, né? Então tem outros jogos que a captura a gente faz assim, ó, pulando a peça. No xadrez não é assim, ok? Xadrez a gente captura ocupando a mesma casa que o adversário está. Então a gente vai, ocupa a casa que ele está e aí ele sai do jogo, a peça é removida do tabuleiro. Falamos aqui sobre as torres. As torres se movimentam ou para as laterais, ou para frente, ou para trás, né? Linhas retas. Ok? Falamos também sobre os bispos, que andam somente em diagonais. Falamos da rainha, que pode se movimentar em várias direções, para frente, para trás, para um lado, para o outro lado, e nas diagonais, né? Ou seja, ela combina o movimento da torre com o bispo, ela faz o movimento dos dois juntos. E falamos sobre os cavalos, né? Esses que são os únicos que podem saltar, pular outras peças. Okay? E eles fazem um movimento de L. O L podendo ser para os lados, iniciando o movimento para os lados, pode iniciar o movimento para trás, pode iniciar o movimento para frente. Tem várias formas de fazer o L, sendo que anda duas casas numa direção e uma em outra direção. Okay? E falamos do rei, né? Que o rei ele anda em todas as direções, mas ele só anda uma casinha de cada vez. Então, né, ele é uma peça que não é muito indicada para se atacar com ela, né? A gente tem que tentar ficar na defesa com o rei. O rei deve ser protegido. Ele pode atacar e vai atacar quando alguma peça do adversário se aproximar dele, ó. Chegou aqui muito perto, aí o rei pode atacar essa peça e capturar essa peça, desde que essa peça não esteja sendo protegida por ninguém. Vamos supor, ó, se esse peãozinho estiver defendendo o rei, porque esse peão pode atacar na diagonal dele, o rei não pode capturar esse bispo, porque se o rei capturar esse bispo, o peão automaticamente vai capturar o rei. Então, não é uma jogada permitida, certo? Então, uma regra aí básica do xadrez é: o meu rei não pode ser colocado em posição de cheque. Eu não posso movimentar o meu rei para uma casa onde está sendo atacada pelo adversário, ok? Regras básicas também é que sempre, em qualquer lugar do mundo, o xadrez ele deve ser iniciado desta forma aqui: 8 peões na segunda fileira, uma torre em cada ponta do tabuleiro, do lado das torres os cavalos, do lado dos cavalos os bispos e aqui no meio rei e rainha. Lembrando que sempre nessa mesma ordem, ok? O tabuleiro deve estar com uma casa branca na posição inferior da direita. Okay? Uma casa de cor clara. E com isso a gente tem que seguir a regra de que o rei de cor clara fica na casa de cor escura, o rei de cor escura fica na casa de cor clara. Tá vendo? Ó, esse rei preto está na casa branca do tabuleiro. Esse rei branco está numa casa azul escura aqui do tabuleiro. E a rainha sempre ao lado dele ali. Certo? Então a rainha branca vai ficar numa casa branca e a rainha preta vai ficar numa casa de cor escura. Assim a gente está pronto para iniciar, sabendo todas as peças, o que cada uma faz, como se deve ser o início do jogo. Na regra oficial do xadrez,
quem é sorteado para ficar com o exército branco de cor clara faz a primeira jogada. Então acontece um sorteio para saber quem é que vai ficar com o exército branco. E aí o exército branco faz a primeira jogada. A primeira jogada deverá ser ou com um dos peões ou com um dos cavalos, porque as outras peças iniciam o jogo presa aqui. Elas não podem pular. Então a gente tem que ou começar com um dos peões ou com um dos cavalos. É permitido apenas um lance para cada jogador na sua vez. Então eu jogo uma peça, o adversário vai e joga uma peça também. Então um lance de cada vez para cada um. Eu jogo uma peça, o adversário vai lá e joga outra peça. Ok? Um lance para cada um. O que deve acontecer, pessoal? A gente tem que tentar aplicar um checkmate no rei. O que é o checkmate? Eu tenho que tentar fazer as minhas peças... chegarem perto do rei para cercar o rei, pessoal. Olha só. Cercar o rei. Então, vamos supor que eu tô com uma rainha atacando aqui o rei. Eu tô com esse cavalo atacando essas duas casas aqui, ó, em volta do rei. E tô com essa torre atacando toda essa fileira aqui. Isso aqui, por exemplo, é um checkmate, ok? Porque, vejam bem, pessoal, essa rainha está atacando o rei, ok? O rei não pode vir para essa casa, porque aqui o cavalo pega. Ele não pode vir para essa casa, porque aqui o cavalo também pega. Ele não pode vir para essa casa, porque aqui a rainha continua capturando ele. Não pode vir para essa, porque a torre pega ele aqui. E não pode vir para essa, porque a torre também pega ele aqui. Certo? Então, isso aqui é um exemplo de checkmate, porque todas as casas que estão em volta do rei e a casa que o rei está, estão sendo atacadas por alguma outra peça do exército adversário. Então, isso aqui é um exemplo de checkmate. Ok? Não estou dizendo que vai acontecer exatamente dessa forma, tem várias formas de acontecer o checkmate, mas o objetivo do jogo é você conseguir fazer algo do tipo, tá? Colocar suas peças próximas ao rei adversário para tentar cercar ele de todas as formas e aplicar um checkmate. Quem conseguir fazer isso primeiro vai ganhar a partida, respeitando as regras do jogo. Só pode movimentar as peças uma de cada vez, respeitando os movimentos das peças, ok? E tentar durante o jogo não perder muitas peças, porque no meio do jogo vão acontecer capturas. Quanto mais peças nós tivermos no final do jogo, mais chances nós temos de tentar atacar o rei e cercar o rei. Porque quanto mais peças nós temos, mais casas em volta do rei a gente vai conseguir atacar e cercar ele. Okay? Então, xadrez vai ser isso. O objetivo do jogo vai ser esse. Ok? Se nenhum dos dois conseguirem dar um checkmate e no final do jogo ali tiverem poucas peças, que tiveram muitas capturas e nenhum dos dois conseguiu fazer o checkmate, vocês podem tentar combinar um empate do jogo, ou se um exército tiver melhor do que o outro, pode fazer a rendição, né? Ou seja, você pode declarar que você foi derrotado, que você perdeu aquela partida e o outro exército foi melhor e ganhou a partida, ok? Uma desistência. Então quando você vê que o negócio está muito ruim para o seu lado, você pode desistir da partida e o outro exército ganhar e vocês poderem fazer uma outra batalha, ok? Então é isso. Tem algumas outras regras que são mais avançadas que eu vou deixar para passar depois, mas as regras básicas são essa: posicionar o tabuleiro, posicionar na posição inicial, fazer um lance de cada vez, respeitando o movimento de cada peça e tentar aplicar checkmate. Se uma peça minha aqui atacar o rei, né, eu vou falar cheque para o meu adversário para ele entender que o rei dele está em perigo. Mas se o rei tiver como fugir ou se tiver como colocar uma peça, na frente, né, para defender o rei, se ele tiver como fugir, não é checkmate, aí o jogo continua, tá? É só ele sair do cheque, ou chegar para o lado, ou defender, ou se alguma peça de repente minha aqui puder, ó, capturar, né, ó, o rei está em cheque aqui nesse momento.
Nesse momento eu posso simplesmente fugir com o rei para não ter mais cheque. Eu posso defender o rei colocando uma peça na frente, ou eu posso também capturar essa rainha que está dando cheque e aí eu também vou sair do cheque, certo? Então essas são as 3 formas de sair de um cheque. Cheque comum tem como fugir, mas se for cheque mate, aí não tem para onde fugir, certo? Se eu tiver várias peças atacando e não tiver como nem capturar a peça, nem proteger a peça e nem fugir com o rei, aí vai ser cheque mate. Aí já era, acabou a partida, ok? Então tem o cheque comum e o cheque mate. O cheque comum não vence a partida. O cheque mate é o que vence a partida. Ok, pessoal? Por hoje acho que é isso, tá? Na próxima aula aí vou falar do ChessKid, onde a gente vai usar online para a gente praticar junto com os amigos, para a gente treinar. Por enquanto vocês podem utilizar aí, se vocês tiverem tabuleiro em casa, joga. Se vocês tiverem algum joguinho no celular de xadrez, porque tem vários, vocês podem estar jogando contra o robozinho lá, tá? E vai treinando, que eu vou passar 2 links para vocês aí na próxima aula, ensinando como é que usa lá o ChessKid, que a gente usa para jogar online contra os amigos. Certo, pessoal? Valeu! Tchau, tchau!